Imagine que algo tão aparentemente insignificante quanto os primeiros 5 minutos após acordar possa, de forma imperceptível, adicionar anos, talvez até décadas, à duração da vida humana. Uma afirmação como essa pode parecer bastante audaciosa, não é mesmo? No entanto, à medida que a narrativa se desenrola, o leitor poderá constatar por que a ciência moderna apoia essa concepção com uma convicção sem precedentes. Uma atenção especial às informações aqui apresentadas deve ser dedicada àqueles que já ultrapassaram a marca dos 60 anos, ou àqueles que cuidam de pessoas nessa faixa etária. A relevância dessas descobertas transcende a mera curiosidade, adentrando o campo da longevidade prática e da qualidade de vida na terceira idade, oferecendo um vislumbre de um futuro mais vibrante e autônomo para milhões de indivíduos. Vale a pena questionar: alguém já parou para refletir sobre os processos profundos que ocorrem dentro do corpo humano no exato momento do despertar? Não se trata apenas de sensações subjetivas, mas sim das transformações que o coração, o cérebro e os vasos sanguíneos sofrem nesses instantes críticos. Para muitos, talvez seja uma revelação o fato de que a escolha das bebidas, a natureza dos movimentos e até mesmo o ritmo da respiração nesses primeiros minutos do dia são capazes de, literalmente, predeterminar se uma pessoa se sentirá plena de vitalidade aos 85 anos ou se enfrentará a debilidade já aos 70. Essa janela de oportunidade matinal, muitas vezes subestimada, detém um poder imenso sobre a trajetória da nossa saúde e bem-estar a longo prazo, influenciando desde a clareza mental até a resiliência física. As mais recentes pesquisas, conduzidas por instituições líderes mundiais, como a renomada Universidade de Harvard e a prestigiada Cleveland Clinic, revelaram uma surpreendente e consistente regularidade. Foi estabelecido que os representantes mais resilientes da geração sênior, aqueles que mantêm uma notável clareza mental, um elevado nível de energia e uma impressionante mobilidade física mesmo após atingirem os 90 anos de idade, possuem uma característica comum e verdadeiramente notável. Todos eles implementaram de forma consistente em suas rotinas diárias certos hábitos matinais que não exigem esforços significativos, mas que, paradoxalmente, alteraram de maneira radical a trajetória de seu envelhecimento. Não estamos nos referindo aqui a quaisquer medicamentos milagrosos, suplementos da moda passageira ou intervenções complexas, mas sim, e exclusivamente, a hábitos sensatos, cientificamente fundamentados e respaldados por evidências irrefutáveis, que se provaram ser pilares essenciais para uma longevidade saudável e ativa. No entanto, existe também o outro lado da moeda, uma verdade lamentável que precisa ser dita. A triste realidade é que a vasta maioria das pessoas com mais de 65 anos nunca sequer ouviu falar dessas estratégias comprovadamente eficazes. E aqueles poucos que, porventura, tiveram contato com informações semelhantes, frequentemente as negligenciam, descartando-as como algo insignificante, desnecessário ou simplesmente bom demais para ser verdade. Contudo, para o leitor que acompanha esta leitura, esta história não será uma repetição do cenário típico de desinformação ou indiferença. Pelo contrário, neste material será revelado aquilo que os principais especialistas médicos agora chamam unanimemente de fórmula de ouro. Trata-se de um ritual matinal de apenas 5 minutos, uma sequência de ações simples, mas poderosas, capazes de literalmente transformar o processo de envelhecimento do corpo e do cérebro. E não, para sua execução, não será necessário nenhum equipamento caro e sofisticado, nem procedimentos médicos complicados ou visitas frequentes a clínicas especializadas. Basta apenas uma intenção firme, uma dose de disciplina e uma inabalável consistência para colher seus extraordinários benefícios. Para que o leitor possa verdadeiramente compreender toda a força e o potencial transformador dessa rotina matinal de 5 minutos, é pertinente trazer à tona a história inspiradora de Ricardo. Este homem de 68 anos, um engenheiro aposentado de Valência, na Espanha, levava uma vida que, por muitos anos, foi marcada por uma estrutura rigorosa e uma disciplina exemplar. No entanto, após sua merecida aposentadoria, a situação começou a mudar de forma alarmante. Em um período de apenas 2 anos, seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente, uma fadiga constante tornou-se uma parte inseparável de sua existência, e suas articulações doíam a cada manhã como se estivessem enferrujadas, limitando severamente sua mobilidade e qualidade de vida. Seu cardiologista, em uma consulta que se tornou um divisor de águas, proferiu um aviso bastante sóbrio e direto: ou Ricardo implementava mudanças radicais em seu estilo de vida, ou enfrentaria consequências graves, e possivelmente, irreversíveis para sua saúde cardiovascular. Ricardo, em um momento de profunda vulnerabilidade, confessou: sinceramente, eu já não acreditava que viveria o suficiente para ver meus netos crescerem e se tornarem adultos. Essa confissão, carregada de desespero e resignação, tocou profundamente o narrador, revelando a dimensão do sofrimento e da perda de esperança que Ricardo estava experimentando. No entanto, em meio a essa fase de desânimo,
algo completamente inesperado aconteceu. Um de seus vizinhos, um médico aposentado com vasta experiência e uma perspectiva holística sobre a saúde, ofereceu a Ricardo um conselho valioso e, à primeira vista, surpreendentemente simples. Não se tratava de um tratamento convencional, nem de uma nova prescrição de medicamentos complexos, mas sim de um breve ritual matinal, que consumia menos de 5 minutos do seu tempo. Ricardo, como muitos em sua situação, inicialmente recebeu a sugestão com um ceticismo considerável, duvidando da eficácia de algo tão descomplicado. Contudo, como ele mesmo recordaria mais tarde, com um brilho nos olhos, ele pensou que não tinha nada a perder. E foi essa pequena dose de abertura e desespero que o levou a dar uma chance àquela rotina. Já nas primeiras semanas de adesão, ele começou a sentir as primeiras e sutis, mas inegáveis, mudanças positivas em seu estado geral. E, para surpresa e admiração de todos, após apenas 6 meses de prática consistente, seu médico assistente ficou literalmente atônito com os resultados extraordinários alcançados. A pressão arterial de Ricardo normalizou-se de forma impressionante, os níveis de colesterol voltaram a patamares saudáveis, e seu ritmo cardíaco tornou-se notavelmente regular e estável, refletindo uma melhora substancial na saúde cardiovascular. Até mesmo os resultados de seu ecocardiograma, um exame que avalia a estrutura e a função do coração, demonstraram uma melhora perceptível e significativa na condição de seu músculo cardíaco. E agora, aos 70 anos de idade, os indicadores de seus exames de rotina correspondem aos de um homem na faixa dos 50 a 55 anos, um feito verdadeiramente notável que desafia as expectativas do envelhecimento. Sinto que a vida me deu uma segunda chance, compartilhou ele, com uma gratidão palpável em sua voz. E tudo isso começou com 5 passos incrivelmente simples, focados em despertar suavemente meu corpo a cada manhã, preparando-o para um dia cheio de energia e vitalidade. A história de Ricardo é um testemunho vivo do poder transformador de pequenas mudanças consistentes, provando que a longevidade saudável não é um privilégio de poucos, mas sim um objetivo alcançável para todos que se dedicam a cuidar de si mesmos. Passemos agora à análise do primeiro desses passos cruciais, a hidratação. Quando uma pessoa abre os olhos pela manhã, seu organismo já se encontra em um estado de leve desidratação, mesmo que não sinta sede de forma consciente. A razão para isso reside no fato de que, durante o sono, o corpo perde continuamente líquidos através da respiração e da transpiração pela pele. O volume de perdas pode atingir quase meio litro, mesmo que a pessoa não perceba essa diminuição. Essa secura interna, muitas vezes subestimada, leva ao espessamento do sangue, tornando-o mais viscoso e, consequentemente, criando uma carga adicional e desnecessária sobre o coração e os vasos sanguíneos. Este aspecto possui uma importância crítica, pois é uma das razões fundamentais pelas quais acidentes vasculares cerebrais, AVCs, e ataques cardíacos ocorrem estatisticamente com maior frequência nas primeiras 1 a 2 horas após o despertar, especialmente em indivíduos com mais de 65 anos, cujos sistemas cardiovasculares podem já estar mais vulneráveis. O que, então, deve ser feito para mitigar esse risco e otimizar a saúde matinal? A resposta é surpreendentemente simples e eficaz: restaurar imediatamente o equilíbrio hídrico do corpo. Antes mesmo de estender a mão para a xícara de café, chá ou de iniciar a ingestão de qualquer alimento, é imperativo beber cerca de 450 ml de água em temperatura ambiente, com a adição do suco de 1/4 de limão fresco. Por que especificamente água em temperatura ambiente? Porque a água fria provoca a constrição dos vasos sanguíneos, um efeito altamente indesejável em um momento em que o organismo necessita urgentemente de oxigênio e de uma circulação sanguínea otimizada. A água morna, ao contrário, promove a dilatação dos vasos, garantindo um fluxo sanguíneo livre e desimpedido, o que, por sua vez, reduz significativamente a carga de trabalho sobre o coração. O limão, neste contexto, não é meramente um aditivo para o sabor. Ele é uma potência nutricional, contendo potássio, vitamina C e eletrólitos naturais que contribuem para o relaxamento das paredes arteriais, a normalização da pressão arterial e o combate eficaz a processos inflamatórios em todo o corpo. Além disso, o limão auxilia na ativação das enzimas hepáticas, responsáveis pela eliminação de toxinas que foram filtradas e acumuladas pelo organismo durante a noite. E aqui está um fato que a maioria das pessoas desconhece. Os compostos bioativos presentes nos cítricos, como os limonoides e flavonoides, estimulam a produção de colágeno, uma proteína essencial que mantém a força e a integridade das articulações e a elasticidade da pele à medida que envelhecemos, contribuindo para uma aparência mais jovem e uma maior flexibilidade. Este hábito de hidratação, implementado na primeira minuto após o despertar, é capaz de literalmente reprogramar a fisiologia matinal de uma pessoa, desde o estado do sistema cardiovascular até a clareza mental e a vitalidade geral. É um investimento mínimo com retornos exponenciais para a saúde a longo prazo. Contudo,
A água é apenas o ponto de partida, o alicerce sobre o qual se constrói o restante da rotina matinal. Para verdadeiramente despertar a circulação sanguínea e o metabolismo de forma abrangente, é igualmente essencial iniciar um movimento suave, mas proposital, nos primeiros minutos após se levantar da cama. Afinal, a hidratação nutre e prepara o sistema, mas é o movimento que impulsiona todos os processos a fluírem sem impedimentos, garantindo que os nutrientes e o oxigênio cheguem onde são mais necessários e que os resíduos metabólicos sejam eficientemente eliminados. A sinergia entre a hidratação e o movimento é o que realmente catalisa a transformação matinal, preparando o corpo para um dia de máxima performance e bem-estar. Agora, avancemos para a segunda parte desta poderosa rotina matinal, um componente que, embora dure apenas um minuto, possui um impacto desproporcionalmente grande na sua saúde geral. E, acredite, este hábito de apenas 60 segundos pode ser o ponto de virada que, talvez, tenha faltado para alcançar um bem-estar ótimo e uma vitalidade duradoura. Assim, o foco agora será o movimento, especificamente os primeiros 60 segundos de atividade física após a pessoa ter se levantado da cama. Este segundo passo é carinhosamente denominado de reinicialização da circulação. E sua eficácia é muito mais profunda e abrangente do que pode parecer à primeira vista. De acordo com cardiologistas de renome e especialistas em saúde vascular, a ativação do fluxo sanguíneo imediatamente após o despertar é capaz de reduzir significativamente o risco de acidente vascular cerebral, melhorar drasticamente a entrega de oxigênio ao cérebro e proporcionar a todo o sistema cardiovascular o impulso vital necessário para iniciar o dia com força total. A importância crítica deste passo pode ser explicada da seguinte forma: após várias horas de imobilidade durante o sono, o sangue tende a se acumular nas extremidades inferiores do corpo, devido à gravidade e à ausência de movimento muscular que normalmente o impulsiona. Essa estagnação sanguínea nas pernas e pés resulta em uma diminuição do retorno venoso ao coração e, consequentemente, uma redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. É por essa razão fisiológica que muitas pessoas idosas frequentemente experimentam tontura, vertigem ou uma sensação de perda de equilíbrio quando se levantam pela primeira vez pela manhã, um fenômeno conhecido como hipotensão ortostática. Em alguns casos, essa queda súbita e acentuada no fluxo sanguíneo cerebral pode até mesmo contribuir para a formação de coágulos sanguíneos perigosos, que representam um risco sério para a saúde. Este é um fenômeno sutil, mas infelizmente comum, que, felizmente, pode ser efetivamente prevenido com ações simples e conscientes. Pesquisadores da prestigiada Universidade Johns Hopkins confirmaram que, se o sangue não for redistribuído adequadamente de forma eficiente após o despertar, o dia começa com uma circulação sanguínea lenta, restrita e ineficiente. Os vasos sanguíneos permanecem contraídos, e o cérebro opera em condições de uma escassez temporária de oxigênio, o que compromete suas funções cognitivas. Isso, sem dúvida, não é a melhor maneira de iniciar a manhã, e pode levar a uma sensação de letargia e falta de foco. É precisamente aqui que esta sequência de movimentos de 60 segundos entra em ação, atuando como um catalisador para a saúde vascular. A DRA. Helena Torres, uma eminente especialista em saúde vascular de idosos, afirma com convicção que apenas um minuto de movimentos direcionados e conscientes é capaz de aumentar o fluxo sanguíneo cerebral em até 40%. Sim, você leu corretamente, em impressionantes 40%. Os benefícios proporcionados por este complexo de movimentos simples são verdadeiramente significativos e abrangentes: uma notável redução de tonturas e vertigens matinais, um aumento considerável na acuidade mental e na capacidade de foco, uma melhora substancial no equilíbrio e, o mais importante, uma diminuição expressiva do risco de acidente vascular cerebral ou da formação de coágulos sanguíneos perigosos. Para a execução desses exercícios, não é necessário nenhum equipamento especial, nenhuma instrução complexa, e nem mesmo é preciso sair dos limites do seu quarto. Tudo o que se exige é uma intenção firme e a disciplina de dedicar um minuto a si mesmo. Eis como se deve proceder para executar esta reinicialização da circulação. No momento em que a pessoa se levanta da cama, deve posicionar os pés na largura dos ombros, garantindo uma base estável. Em seguida, deve levantar lentamente ambos os braços acima da cabeça, inspirando profundamente pelo nariz, permitindo que o ar preencha os pulmões. Após isso, deve abaixar os braços suavemente, expirando pela boca de forma controlada. Em seguida, é preciso realizar 5 rotações suaves e relaxadas dos ombros para trás, seguidas por 5 rotações para frente, sentindo a mobilidade das articulações. Finalmente, deve-se fazer 10 elevações na ponta dos pés, simplesmente levantar os calcanhares do chão, mantendo-se na ponta dos pés por um segundo, e depois abaixá-los lentamente e de forma controlada. Esses movimentos pequenos, mas altamente direcionados, atuam como uma bomba natural e eficiente,
impulsionando o sangue das extremidades inferiores de volta para o coração, crucialmente, para o cérebro. Todo o complexo leva apenas 1 minuto para ser concluído, mas a diferença que ele pode trazer é sentida por muitas horas, reverberando por todo o dia. A pessoa notará como seu corpo se aquece gradualmente, sua mente se clareia, e aquela sensação de lentidão e sonolência começa a desaparecer progressivamente. É, literalmente, o ato de ligar o motor do organismo sem a necessidade de pílulas ou estimulantes artificiais, preparando para um dia de energia e clareza. E há um benefício adicional, muitas vezes negligenciado pela maioria das pessoas, que merece ser destacado. Esses movimentos matinais também desempenham um papel crucial na ativação do sistema linfático. Ao contrário do sistema circulatório, que possui o coração como uma bomba potente para manter o sangue em movimento constante, o sistema linfático não possui uma bomba intrínseca. Ele depende inteiramente das contrações musculares para transportar o líquido linfático, uma substância vital que desempenha um papel decisivo na remoção de toxinas, resíduos metabólicos e na manutenção de uma função imunológica robusta. Assim, com apenas alguns alongamentos simples e elevações na ponta dos pés, a pessoa não apenas energiza seu coração e cérebro, mas também contribui ativamente para a desintoxicação do organismo e fortalece suas defesas imunológicas, tornando-o mais resistente a doenças e infecções. É uma ação de múltiplos benefícios que otimiza a saúde de dentro para fora. Agora que o corpo está devidamente hidratado e o sangue circula ativamente por todas as veias e artérias, o organismo encontra-se em um estado ideal para a assimilação de nutrientes essenciais. No entanto, e é precisamente aqui que a maioria das pessoas, de forma inconsciente, sabota sua própria saúde. Se o consumo de proteínas for negligenciado nas primeiras 30 minutos após o despertar, o corpo pode começar a quebrar seu próprio tecido muscular para obter energia. Esse processo silencioso, conhecido como catabolismo muscular, é incrivelmente comum entre indivíduos com mais de 65 anos, mesmo entre aqueles que se alimentam bem mais tarde durante o dia. É por isso que o próximo passo em nossa fórmula matinal de 5 minutos é o que podemos chamar de o momento certo para a proteína. E, acredite, o tempo aqui é tão criticamente importante quanto a própria proteína, ditando a eficácia de sua ingestão. Pesquisas aprofundadas, conduzidas pelo renomado Instituto Nacional do Envelhecimento, demonstram de forma conclusiva que o organismo que envelhece naturalmente transita para uma taxa mais acelerada de degradação muscular nas primeiras horas da manhã. Se não houver uma intervenção rápida, fornecendo uma fonte de proteína de alta qualidade, o corpo começará a extrair energia de suas próprias reservas musculares. Esse processo, se não for contido, leva a uma perda gradual e progressiva de força, ao enfraquecimento do sistema imunológico e a um risco significativamente maior de quedas ou de uma fragilidade geral, comprometendo a independência e a qualidade de vida. De acordo com a doutora Rebecca Fleming, uma especialista proeminente em nutrição geriátrica, adultos com mais de 65 anos que consomem entre 25 e 30 gramas de proteína dentro de 30 minutos após o despertar experimentam uma perda de massa muscular 64% menor ao longo de 5 anos, em comparação com aqueles que atrasam ou pulam o café da manhã. Esta é uma diferença colossal, que pode determinar a capacidade de uma pessoa de manter sua autonomia e vitalidade na velhice. Então, o que exatamente deve ser consumido para aproveitar ao máximo este momento certo para a proteína? A resposta é mais simples do que parece e oferece diversas opções. Um shake de proteína de soro de leite de alta qualidade, que é rapidamente absorvido pelo corpo. 4 a 5 claras de ovos com uma gema inteira, fornecendo uma excelente fonte de proteína completa. Ou uma porção generosa de iogurte grego, rico em proteínas, com a adição de uma colher de pó de proteína para aumentar o teor proteico. Se a pessoa segue uma dieta vegetariana ou vegana, pode optar por tofu macio, queijo cottage, para vegetarianos, ou uma proteína vegetal pura derivada de ervilha e arroz, que combinadas oferecem um perfil completo de aminoácidos. A chave não reside exclusivamente na fonte específica da proteína, mas sim no momento estratégico de seu consumo. Coma cedo. Coma regularmente. Se alguma vez houve a sensação de que a alimentação está correta, mas o corpo parece ficar mais fraco a cada ano, esta pode ser a causa oculta e silenciosa. Ao antecipar o consumo de proteínas para o início do dia, é possível sustentar músculos mais fortes e resilientes, melhorar significativamente os níveis de energia ao longo do dia, estabilizar as articulações, otimizar as funções cognitivas e até mesmo aprimorar o desempenho do sistema cardiovascular. A proteína matinal também desempenha um papel significativo e muitas vezes subestimado no controle do apetite. Estudos científicos demonstram de forma convincente que o consumo precoce de proteínas contribui para a estabilização dos níveis de açúcar no sangue, um fator crucial para a saúde metabólica. Essa estabilização,
por sua vez, suprime eficazmente os desejos indesejados por alimentos açucarados ou processados e reduz significativamente a propensão a comer em excesso durante o almoço e o jantar. Essa circunstância adquire uma importância particular para pessoas idosas que enfrentam desafios como excesso de peso, resistência à insulina ou diabetes tipo 2, pois a gestão do açúcar no sangue é fundamental para prevenir complicações. Assim, vale a pena refletir, ao executar apenas 3 ações simples: beber água com limão para hidratar, ativar a circulação sanguínea com movimentos suaves e nutrir os músculos com proteína no momento certo. A pessoa está lançando um alicerce sólido e inabalável para todo o seu dia e, possivelmente, para todo o seu futuro, garantindo a si mesma força, clareza mental e uma resiliência notável contra os desafios do envelhecimento. É uma estratégia holística que aborda múltiplos pilares da saúde com um investimento mínimo de tempo e esforço. Você está pronto para a próxima peça deste quebra-cabeça da longevidade? Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora completamente até que seja tarde demais para reverter os danos. Aqui está uma verdade pouco conhecida, mas de importância vital. Uma das razões mais significativas pelas quais as pessoas idosas sofrem de rigidez, diminuição da mobilidade e até mesmo quedas perigosas não tem absolutamente nada a ver com a idade em si, como muitos erroneamente acreditam. Está diretamente ligada ao que elas não fazem nos primeiros minutos cruciais após o despertar. E é exatamente por isso que o quarto elemento desta rotina matinal pode ser a peça que faltava, a solução que muitos têm procurado para manter sua independência e qualidade de vida. Então, vamos nos aprofundar no quarto elemento, a sequência de mobilidade de 90 segundos. Após uma noite inteira de imobilidade, não é apenas a circulação sanguínea que se torna lenta e estagnada. Suas articulações, tendões e músculos também ficam rígidos, tensos e muito menos responsivos. E essa falta de mobilidade, essa rigidez matinal, representa uma das maiores ameaças ocultas à independência na velhice. Movimentos que parecem simples e corriqueiros, como se inclinar para pegar algo do chão, girar o corpo para olhar para trás, ou levantar-se da cama de forma abrupta, podem, de repente, transformar-se em momentos de dor aguda, tensão muscular ou, o que é ainda pior, uma lesão grave e incapacitante. Anualmente, milhares de idosos perdem sua independência não por causa de doenças incuráveis, mas devido a quedas completamente evitáveis, danos articulares crônicos ou dores persistentes, tudo isso frequentemente causado pela negligência de movimentos de aquecimento e mobilidade matinais. Eis o que os especialistas têm a dizer sobre isso. Ortopedistas renomados da Clínica Mayo explicam que, durante o sono, o líquido protetor dentro de suas articulações, conhecido como líquido sinovial, torna-se mais espesso e menos fluido. E se você começa a se mover sem aquecê-lo e lubrificá-lo previamente, suas articulações experimentam um atrito significativamente maior. Isso se traduz em um desgaste acelerado a cada passo, a cada movimento, o que, com o tempo, pode levar ao desenvolvimento de artrite dolorosa, à diminuição progressiva da flexibilidade e até mesmo à degeneração irreversível das articulações. Mas não há motivo para preocupação excessiva, pois a solução para este problema é surpreendentemente simples e acessível. Imediatamente após concluir a reinicialização da circulação, da qual falamos anteriormente, dedique mais 90 segundos a esta sequência de movimentos suaves, mas cientificamente comprovados, que ajudam a lubrificar suas articulações e a ativar os principais grupos musculares de forma segura e eficaz. Aqui está o que você precisa fazer para executar esta sequência de mobilidade. Comece sentando-se confortavelmente na beira da cama, com os pés apoiados no chão. Em seguida, concentre-se nos tornozelos. Gire cada pé 10 vezes no sentido horário, e depois 10 vezes no sentido anti-horário. Este movimento suave ajuda a ativar a circulação nas extremidades inferiores e a preparar as articulações para um movimento seguro e fluido. Depois, gire suavemente cada joelho em pequenos círculos, realizando aproximadamente 10 rotações para cada lado. Sinta o movimento, preste atenção à sensação nas articulações. Mova-se lentamente e mantenha-se relaxado, sem forçar. Agora, levante-se. Segure-se em uma superfície estável, como a estrutura da cama ou uma cadeira robusta, para garantir o equilíbrio. Incline suavemente a parte superior do corpo de um lado para o outro, 5 vezes para cada lado. Em seguida, gire lentamente o tronco para a esquerda e para a direita, sentindo o alongamento na coluna. Evite movimentos bruscos ou repentinos, execute apenas movimentos controlados e deliberados. E, para finalizar, faça 10 rotações dos ombros para trás, acompanhando-as com uma respiração profunda e relaxada, que ajuda a oxigenar os músculos e a mente. É todo complexo. Menos de 2 minutos de dedicação, mas os benefícios que ele proporciona duram por muitas horas,
impactando positivamente todo o seu dia. Este pequeno ritual faz com que suas articulações se movam suavemente, reduz a rigidez matinal, melhora o equilíbrio e diminui significativamente o risco de quedas, especialmente se você já teve problemas nas costas, dor nos joelhos ou questões relacionadas à coluna vertebral no passado. E existe um bônus oculto, que a maioria das pessoas não percebe, mas que é de grande valia. Os exercícios de mobilidade também influenciam diretamente o seu humor e bem-estar emocional. É verdade. Quando você move seu corpo de forma consciente e suave, você libera endorfinas, substâncias químicas naturais produzidas pelo cérebro que atuam como analgésicos e elevam sua sensação de bem-estar e felicidade. Esses hormônios do bom humor ajudam a pessoa a se livrar da ansiedade persistente ou da depressão que podem se manifestar sutilmente nas primeiras horas da manhã, especialmente para idosos que vivem sozinhos ou que estão passando por perdas, fadiga crônica ou isolamento social. Além disso, este ritual de mobilidade atua como uma ponte suave entre o estado de repouso do sono e a ação ativa do dia. Ele proporciona à mente o tempo necessário para uma transição gradual, ao corpo o tempo para aquecer e se preparar, e ao espírito o tempo para se alinhar e se centrar, antes que as demandas e os desafios do dia a dia comecem a surgir. Pode-se comparar a afinar um instrumento musical antes de uma apresentação importante. A pessoa não está apenas evitando lesões, ela está definindo o tom e a qualidade de como deseja viver seu dia, com mais energia, clareza e positividade. Então, agora o corpo está devidamente hidratado, o sangue circula ativamente por todas as partes, os músculos estão nutridos e as articulações foram cuidadosamente preparadas para o movimento. Mas isso ainda não é tudo. Existe um último passo, que, talvez, seja o mais crucial de todos: o despertar da mente. Afinal, sejamos francos, se o cérebro se sente nebuloso, disperso ou desconectado, não importa o quão saudável o corpo esteja. É simplesmente impossível desfrutar da vida em sua plenitude se a presença mental, a clareza de pensamento e a agilidade cognitiva estão ausentes. A mente é o centro de nossa experiência, e sua otimização matinal é tão vital quanto a saúde física. Assim, chegamos ao elemento número 5, o exercício para a clareza mental. Este passo não tem absolutamente nada a ver com alongamento ou movimento físico, mas está inteiramente conectado ao órgão que define nossa percepção do mundo, o cérebro. A maioria das pessoas erroneamente acredita que o declínio cognitivo é uma consequência inevitável e irreversível após os 65 anos, uma parte intrínseca do envelhecimento, mas a ciência moderna afirma o contrário, oferecendo uma perspectiva muito mais otimista. Pesquisas inovadoras do Centro de Longevidade Cerebral da Universidade de Stanford demonstraram que os primeiros 30 minutos da manhã representam uma janela de oportunidade de ouro para fortalecer a memória, a atenção e a agilidade mental. Como isso é alcançado? Através de uma técnica mental simples, mas incrivelmente eficaz, que estimula a produção de uma proteína vital chamada BDNF, ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Imagine-o como um fertilizante de alta qualidade para seus neurônios, promovendo seu crescimento e vitalidade. Ele ajuda a cultivar novas células cerebrais e a formar conexões mais fortes e eficientes entre elas, otimizando a rede neural. E o que é ainda melhor, para ativá-lo, não é preciso memorizar poemas complexos ou resolver problemas de cálculo avançado. Tudo o que é necessário é um minuto de recordação focada e intencional. Eis como funciona este exercício de clareza mental, uma prática simples, mas profundamente eficaz. Após concluir a sequência de movimentos para a mobilidade, a pessoa deve sentar-se confortavelmente, talvez em uma poltrona ou na beira da cama, fechar os olhos suavemente e começar a revisar mentalmente o dia anterior, mas de forma inversa. Comece pela noite. O que você comeu no jantar? Com quem você conversou? Que roupa você estava usando? Tente visualizar os detalhes. Em seguida, retroceda para os eventos da tarde, e depois para amanhã. Quais foram os pequenos detalhes que você consegue recordar? Onde você foi? Como você se sentiu em diferentes momentos? À medida que essa prática se torna mais fácil e natural, tente recordar eventos de 2 dias atrás ou adicione mais detalhes sensoriais. O cheiro do café da manhã, a cor da roupa que alguém usava, a sensação do clima. Foi demonstrado que este simples exercício diário retarda o declínio cognitivo relacionado à idade e mantém a acuidade mental até os 80 e 90 anos. De fato, pessoas que o praticam regularmente e frequentemente demonstram capacidades mentais tão aguçadas quanto as de indivíduos 10 a 20 anos mais jovens, desafiando as expectativas do envelhecimento cerebral. Ainda mais empolgante é o fato de que esta rotina de recordação fortalece o que os neurocientistas chamam de reserva cognitiva, a notável capacidade do cérebro de encontrar novas vias e estratégias quando outras começam a falhar ou a se deteriorar. Isso significa que, se uma pessoa alguma vez enfrentar o envelhecimento cerebral natural ou estresse neurológico,
sua mente estará muito mais bem preparada para se adaptar, compensar e continuar funcionando normalmente, mantendo a clareza e a funcionalidade. E quando este treinamento mental é combinado com a hidratação adequada, o movimento físico e a nutrição proteica no momento certo, os efeitos são multiplicados exponencialmente. Torna-se uma sinergia poderosa de corpo e mente, que permite não apenas viver mais, mas viver com uma qualidade de vida superior, desfrutando de cada momento com plenitude. Uma vez que o cérebro está fresco, hidratado e totalmente oxigenado, algo incrível acontece. Ele se torna muito mais receptivo e eficiente para tarefas cognitivas. Isso significa que o exercício mental matinal não apenas funciona, ele funciona de forma significativamente mais eficaz, produzindo resultados otimizados. O resultado são uma concentração mais aguçada, uma recordação mais rápida de informações e um humor geral melhorado, estabelecendo uma base positiva para o dia. Tudo começa com o fornecimento do combustível necessário ao seu cérebro antes de exigir que ele trabalhe. E aqui, caros leitores, chegamos à essência da mensagem de hoje. Apenas 5 minutos, 5 passos intencionais e poderosos. São precisamente esses 5 passos intencionais, que consomem apenas alguns minutos preciosos do seu tempo a cada manhã, que constituem o alicerce fundamental e indispensável para a construção de uma vida mais longa, mais saudável e, crucialmente, mais independente aos 70, 80 anos e até mesmo além. Detalhamos minuciosamente cada aspecto, desde a hidratação correta do organismo, que revitaliza células, e a ativação precoce da circulação sanguínea, que nutre o cérebro, até o consumo estratégico de proteínas no momento certo, que preserva a massa muscular, a manutenção da mobilidade das articulações, que garante a flexibilidade e o alcance da clareza mental, que sustenta a agilidade cognitiva. Cada um desses elementos, considerado isoladamente, pode parecer surpreendentemente simples e até insignificante em sua execução. No entanto, quando são habilmente unidos em uma rotina matinal única, coesa e consistentemente praticada, eles formam um complexo poderoso, uma verdadeira fórmula de ouro capaz de transformar radicalmente o próprio processo de envelhecimento, elevando exponencialmente o bem-estar geral e a qualidade da vida cotidiana. Naturalmente, pode-se argumentar que tudo isso soa excessivamente simples para ser verdade, quase bom demais para ser real. Contudo, a verdade inegável reside no fato de que, muitas vezes, são precisamente as ações mais insignificantes, aquelas quase imperceptíveis, que não estampam as manchetes dos jornais nem se tornam sensações virais nas redes sociais, que, em última análise, exercem um impacto mais profundo e duradouro na vida de uma pessoa. É exatamente por essa razão que a vasta maioria das pessoas simplesmente as ignora, subestimando seu potencial transformador e perdendo a oportunidade de colher seus extraordinários benefícios. E, infelizmente, é essa negligência persistente que leva muitos idosos a perderem gradualmente sua independência, perdendo força física, clareza de pensamento e, em última instância, o controle sobre suas próprias vidas, tornando-se dependentes de outros. Mas existe um pequeno, porém determinado, grupo de indivíduos que escolhe um caminho diferente, um caminho de proatividade e autocuidado. Eles mantêm a acuidade mental, permanecem fortes e sustentam sua liberdade mental, física e emocional até os 90 anos e até mesmo além, vivendo com dignidade e vitalidade. E se alguém, em algum momento, perguntar qual é o verdadeiro fator-chave para a longevidade saudável e a vitalidade na velhice, a resposta não residirá na enumeração de receitas milagrosas, suplementos da moda ou procedimentos médicos complexos e caros. A resposta se encontrará nas hábitos nas ações consistentes, diárias e repetidas que formam a base de um estilo de vida verdadeiramente saudável e sustentável. E é precisamente amanhã, os primeiros minutos do dia, que se configura como o ponto de partida ideal, a rampa de lançamento a partir da qual essa jornada de bem-estar se inicia. Assim, o desafio está lançado para o leitor. Amanhã de manhã, antes que a agitação do mundo exterior desvie sua atenção e o dia comece a ditar seu ritmo, vale a pena experimentar esses 5 passos. Basta começar. Não há necessidade de virar sua vida de cabeça para baixo da noite para o dia. É suficiente apenas mudar a maneira como você começa seu dia, e essa pequena mudança pode desencadear uma cascata de benefícios que transformarão sua vida para melhor, garantindo um futuro mais vibrante e pleno.